Olá, eu sou o Lisandro Stout e você está assistindo Missão 360 Graus, um programa que fala sobre missão cristã aqui na América do Sul e ao redor do mundo. Que bom que você está conosco neste que é o nosso segundo programa. De casa, do trabalho, de qualquer lugar, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, através da nossa página no Facebook, facebook.com/missão360nt. Os endereços aparecem aí na sua tela, assim como os nossos perfis no Twitter e no Instagram, @missão360. Acessando o nosso site, você fica por dentro das últimas informações, acompanha detalhes das viagens através das fotos e se emociona com as histórias missionárias que chegam do mundo todo. Nos últimos anos, assim como outras denominações, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem focado a missão cada vez mais nas grandes cidades. Isso porque, diferentemente de 100 anos atrás, quando apenas 2 em cada 10 pessoas viviam em áreas urbanas, a partir de 2010, de acordo com a Organização das Nações Unidas, pela primeira vez na história da humanidade, existem mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo. Estimativas apontam que, em alguns anos, a ampla maioria das pessoas no planeta estará vivendo nas cidades. Há vários anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia escolheu algumas das principais cidades do mundo para estabelecer projetos especiais. Gerson Santos, que é o diretor mundial de Ministérios Urbanos da Igreja Adventista, vai nos apresentar algumas dessas iniciativas. Acompanhe com a gente. Mission to the cities. Missão nas cidades. Essa, provavelmente, é a iniciativa mais importante que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já teve. Há cerca de 200 anos, apenas 3% da população mundial vivia nas cidades. Atualmente, mais da metade das pessoas vivem em áreas urbanas. Em mais algumas décadas, 3/4 da população mundial estará nessas grandes cidades. A Igreja Adventista do Sétimo Dia decidiu alcançar essas áreas urbanas. Em cada divisão foi selecionada uma grande cidade. E ao redor do mundo, temos uma média de 600 grandes cidades que serão alcançadas em alguns anos. Vamos ver um pouco sobre algumas das cidades mais desafiadoras do mundo. Uma das áreas urbanas da missão nas cidades é Lagos, na Nigéria. Uma cidade pobre, Lagos está localizada na costa sul da Nigéria. É a maior cidade do país e uma das maiores do continente africano. Lagos tem aproximadamente uma população de 13 milhões de pessoas. Alguns afirmam que a população já alcança mais de 21 milhões de pessoas. No entanto, em uma das maiores áreas urbanas do mundo, existem apenas 100 igrejas adventistas e uma média de apenas 12 mil fiéis adventistas. Sabemos que Deus está aqui e que Ele nos dará os meios e as formas, a coragem e a sabedoria de como desenvolver o programa. Estamos certos de que ao final desse ano e nos anos seguintes, testemunharemos milagres e queremos que Lagos seja levada a conhecer Jesus Cristo. Praga, a capital da República Tcheca, também é uma grande cidade. Fundada no século IX, é hoje uma mistura do moderno e do histórico. Apesar de existirem mais de 1,4 milhões de habitantes nessa cidade, você encontrará menos de 10 igrejas adventistas e apenas uma média de 700 membros adventistas, o que é uma fração de 1%. Um dos desafios para a igreja é criar uma estratégia de trabalho evangelístico na cidade, que terá como foco o contexto no qual o povo vive, onde estão suas necessidades, danos, onde precisam de ajuda. Vamos atravessar o oceano e observar outra área urbana desafiadora. Construída sobre as ruínas de uma cidade asteca e onde antes havia um lago, a cidade do México cresceu rapidamente e disse que sua população duplicou entre 1930 e 1950. Hoje, é uma das maiores cidades com uma população de 23,6 milhões de pessoas. Possui aproximadamente 54 mil adventistas e mais de 200 igrejas. Mas isso ainda é menos do que 1% da população.
A cidade de Kinshasa é a capital da República Democrática do Congo. Lá, os adventistas estão usando formas singulares, como a música de rua, para alcançar pessoas de sua comunidade. Kinshasa possui uma população que está próxima a 10 milhões de pessoas. Tem mais ou menos 8.000 adventistas e 70 igrejas, menos de 1%. E o pastor Gerson Santos, que é o diretor mundial de Ministérios Urbanos da Igreja Adventista, participa conosco agora diretamente dos Estados Unidos. Olá, pastor Gerson, um privilégio tê-lo aqui participando do programa Missão 360 pela primeira vez. Seja bem-vindo aqui. O prazer é meu, Lisandro, poder participar com vocês da Missão 360. Pastor, uma primeira pergunta. Quando nós tratamos do assunto de missiologia, de missões, que é o assunto principal do programa, nós falamos sobre um foco holístico. O que é que significa? Qual é a ideia por trás dessa expressão um pouco diferente? Bem, eu acho que o objetivo é a gente ter a noção de que evangelismo não é um evento, mas é um processo. Então, evangelismo tem que ser a nossa prioridade, mas a nossa missão é fazer discípulos. Então, a nossa estratégia evangelística não pode se concentrar simplesmente em fazer novos membros. Nós temos que criar uma cultura de missão, não apenas para fazer o trabalho missionário, mas ser missionário. Então, o batismo é a porta de entrada para a comunhão da igreja. E o certificado batismal é como a certidão de nascimento, não um diploma de formatura. Então, o evangelismo, essa abordagem holística, tem a ver com não apenas um evento, mas criar uma cultura de que essa é a nossa missão e a existência da igreja existe em função da sua missão em alcançar o mundo. Pastor, agora nós sabemos que, em geral, as pessoas que vivem nas cidades, nos grandes centros, estão interessadas principalmente em questões materiais, nas necessidades que nós temos para a vida, inclusive. Como trazer para essas pessoas algo que fala de fé e religião? Sim, em certo sentido é mais difícil porque a concorrência é grande. A cidade é cheia de atividades, cheia de vida complicada, com um acúmulo de atividades e compromissos. Sim, a distração é muito grande. Por outro lado, é mais fácil porque as pessoas não estão tão limitadas a experimentar coisas novas, a visitar lugares onde nunca estiveram antes e onde tem mais gente também. Então, o controle das tradições familiares é menor, existe uma concentração muito grande da população e, com certeza, onde mais gente, há mais possibilidade também de alcançarmos as pessoas com o Evangelho. Por outro lado, um outro fator que colabora com a pregação do Evangelho nos centros urbanos é a necessidade de companheirismo e relacionamentos de amizade. Embora exista muita gente vivendo nas cidades, muitas das pessoas deixaram seus familiares e amigos em outro lugar distante e se sentem sozinhos. Assim, grupos pequenos, serviços de atendimento às necessidades da comunidade, seguir o método de Cristo. Somente o método de Cristo dará o verdadeiro sucesso em alcançar as pessoas. Ellen White disse que o Senhor se misturava com as pessoas como alguém que desejava o seu bem, demonstrava simpatia para com elas, ministrava as suas necessidades, ganhava confiança e só então ele convidava dizendo: segue. Sim, qualquer iniciativa deve seguir esses princípios revelados por Deus. E nós descobrimos que centros de influência e plantar novas igrejas são dois métodos essenciais. Muito bom, pastor. Interessante a sua perspectiva. Nós vamos continuar essa conversa logo após o intervalo, mas não saia daí. Nós estaremos de volta já com Missão 360.